de Saúde PE. Atenção para o top de 8 segundos. Dentro de instantes, pronunciamento do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Seguridade Social do Estado de Pernambuco. Sindisaúde PE, Tiago Oliveira. Boa tarde, companheiros e companheiras, amigos e amigas, irmãos, camaradas. Estamos terminando mais um ano de mandato à frente do Sindisaúde e não podíamos perder a oportunidade de passar a nossa mensagem de fim de ano, ao mesmo tempo que aproveitar para prestar esclarecimentos, para passar para o trabalhador todo este tempo de luta que nós estamos à frente desta honrosa entidade. Iniciamos nossos trabalhos em 2010 e saibam vocês, enfrentamos muitas dificuldades. Dentre elas, a falta de credibilidade por parte da categoria, a falta de credibilidade política do sindicato em relação às outras entidades e ao meio social, e também a questão de ordem financeira, essa muito dura, muito difícil, mas que nós, com atitudes fortes, severas, com controle máximo, conseguimos equilibrar. Dentro do sindicato, foi necessário nós reestruturarmos as ações, nós corrigirmos e afastarmos os aspectos de ordem negativa, fazermos algumas reformas, introduzirmos a informática de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que tínhamos que trabalhar junto com a categoria para readquirir a confiança que era tão necessária para que nós pudéssemos lograr êxito durante nosso mandato. Como já dissemos para vocês, nós não podíamos iniciar um trabalho sem dotarmos, sem prepararmos o sindicato. Fizemos a aquisição de novos computadores. Como não podíamos comprar carro porque a situação financeira não era boa, da forma como nós encontramos, tivemos que durante um certo tempo fazer locação, alugar carros para atender a demanda tanto da capital e principalmente do interior. Uma vez que o sindicato estava totalmente equipado, quando as condições de trabalho aqui permitiram, aí sim, nós ganhamos o mundo, ganhamos o interior, ganhamos a capital. Para quê? Para levar informação e adquirir da categoria a confiança tão esperada. Uma das dificuldades no início que enfrentamos, como já falei, foi a credibilidade do trabalhador. Nós chegávamos, depois de um processo eleitoral vitorioso no voto, que é fundamental, nós adentramos as unidades e tínhamos dificuldade porque o trabalhador sequer estava dando oportunidade ao sindicato para o diálogo, para a conversa. Mas conseguimos superar, iniciamos um trabalho forte, um trabalho pesado, olhando olho no olho, dentro da base, em todas as bases do sindicato, em todas as GERES, e a partir daí conseguimos iniciar o nosso trabalho de forma mais eficaz, porque a categoria precisava ver o sindicato próximo a ela. É importante registrar que a categoria também estava indignada, raivosa, e que o sindicato, a direção tinha dificuldade em estabelecer uma relação, porque nós viemos de uma greve, e essa greve, mesmo sendo considerada legal, o governo arbitrariamente efetuou o desconto dos trabalhadores. E uma das medidas que nós tomamos, eu diria que é uma medida inédita, corajosa, difícil, porque nos deixou amarrado durante muito tempo para outras ações, comprometeu as ações do sindicato, foi a devolução da greve. Devolvemos o dinheiro ao trabalhador e o trabalhador, a partir disso, readquiriu a confiança, porque não é fácil você participar de um movimento grevista, como o que aconteceu, suspender uma greve da forma como foi suspensa e o trabalhador sair totalmente prejudicado. Nós devolvemos esse recurso,
e entramos com ação na justiça. Mas como todo mundo sabe, a justiça é lenta, demora muito, nós ainda estamos no aguardo de um posicionamento. Uma de nossas prioridades foi melhorar a comunicação, e essa comunicação no sentido mais amplo. Nós precisávamos chegar à categoria e discutir com a categoria todos os problemas relativos a ela. A comunicação, ela se deu através desse contato que é fundamental, mas também foi necessário nós utilizarmos todo o material onde nós propagávamos e nós esclarecíamos a categoria como reforço do debate que nós travávamos dentro das unidades. Produzimos mais de 800 mil panfletos, cartazes, folders, produzimos e levamos para a categoria, extraímos da justiça todas as ações que nós conquistamos e passamos para a categoria para que ela tomasse conhecimento, além dos ensinamentos naturais dos direitos do Estatuto do Servidor, dos direitos legais dos trabalhadores relacionado ao ambiente de trabalho, ao direito que o Ministério do Trabalho concede, que a Constituição concede a todo trabalhador, no nosso caso, da saúde. A comunicação, ela também foi ampliada e hoje nós fazemos uso das redes sociais. O sindicato tem um blog, esse blog está surpreendendo, porque nós já temos 12 mil acessos em menos de 3 meses. É um blog que leva todas as informações para a categoria, mas nós não nos esquecemos de chegar junto à base para conversar, porque papel, rede social, tem toda uma importância, a gente sabe, mas o mais importante é aquele contato direto, e isso nós temos feito com maestria, porque já andamos, inclusive, mais de 800 mil quilômetros viajando todo esse interior. É um sindicato onde as bases são muito distantes umas das outras, visitando os municípios filiados ao Sindisaúde, debatendo com o prefeito, debatendo com o Ministério Público, debatendo dentro das unidades, nas negociações. Essa comunicação, ela foi fundamental, também com os sindicatos, utilizando a mídia, mas foi difícil, porque lamentavelmente a gente sabe que parte da mídia reza pela carteira do governo, a gente sabe que existe uma propaganda, uma verba de propaganda institucional, e essa verba, as emissoras de rádio e televisão não querem criticar o governo, as ações erradas, e isso o sindicato teve muita dificuldade e vai continuar a ter, mas nós preferimos, ficar com essa dificuldade a ter só o que falar, aquilo que a mídia deseja, só o que eles permitem, só o que a censura permite. Então o sindicato tentou e vem tentando, mas não obtém esses espaços, porque ninguém quer ouvir falar mal de governo, ninguém quer ouvir falar mal das instâncias de justiça ou do Poder Judiciário, até porque vocês sabem que a mídia, o Poder Judiciário, os poderes constituídos andam muito juntinhos uns dos outros e boa parte deles, infelizmente, ligados ao governo. Implementamos, corremos atrás, batalhamos, lutamos, e algumas ações políticas têm que ser apresentadas para o trabalhador. Houve muita mobilização, muito esforço do sindicato, mesmo enfrentando uma série de dificuldades, como é do conhecimento de todos. O plantão extra arrefeceu, juntamente com os contratos, a luta, mas o sindicato não desistiu, o sindicato foi perseverante. Organizamos 3 paradas, 2 paradas nacional e uma parada estadual. Mobilizamos algumas unidades, como restauração, como HGV, várias unidades do interior para paradas momentâneas, paradas devido aos abusos praticados pelo governo ou pela gestão da unidade hospitalar. E procuramos, dentro dessa linha, levar à categoria o estímulo, o ânimo, a presença do sindicato, que é fundamental, para que a categoria se engajasse. Em todos os lugares que nós realizamos atos, com pouco ou muito trabalhador, nós obtivemos resultados. Os objetivos foram alcançados. Algumas unidades, no momento que reivindicaram a presença do sindicato, o sindicato esteve presente.
E nós temos vários exemplos de lutas concretas, com resultados concretos. Vitória de Santo Antão, por exemplo, nós articulamos um movimento dentro da unidade que a polícia chegou, inclusive, a querer nos levar, mas a categoria unida e forte não permitiu. E o resultado desse trabalho, dessa mobilização, desse movimento, foi o melhor. Fizemos também paradas em unidades como Palmares, como Getúlio Vargas, Restauração, onde os trabalhadores teriam, assim como aconteceu em 97, a retirada dos ganhos de produtividade dele, em torno de 50%. Nós fomos lá, paramos tudo, fomos para a avenida, mostramos nossa indignação para que a história do ano de 97 não se repetisse, coincidentemente do mesmo governo, e o resultado também foi o melhor. Fomos participar do ato contra a construção daqueles estádios da Copa, paramos lá o metrô, corremos atrás, participamos da Conferência Nacional de Saúde, onde tivemos um destaque extraordinário, a Conferência Estadual de Saúde e o mais importante, o Fórum Mundial de Saúde, onde nos destacamos por conta dos nossos questionamentos, da nossa indignação com relação a um processo que o governo do estado instalou, juntamente com o secretário de saúde, que é o empresário, que foi a privatização da saúde. Então, dessa forma, também participamos da conferência, como um dos organizadores da conferência estadual contra a privatização da saúde. Muito bom o resultado, mas vocês sabem que a luta é difícil. No entanto, tudo que realizamos, como um movimento lá em Vicência, por exemplo, onde paramos por 62 dias, né? O movimento em Floresta, onde a grande maioria dos sindicatos, né? Onde a grande maioria das lideranças não quer se expor, mas nós fomos para dentro da cidade, desafiamos a prefeitura e corremos atrás de resultados. Então, essas ações de ordem política, elas são importantes para encorajar, para mostrar a independência, para mostrar a coerência, para mostrar a efetiva luta que o sindicato vinha e vem travando. E isso, com certeza, aumentou nossa confiança em relação à categoria. A luta tinha que continuar e novas frentes nós tivemos que abrir. Por exemplo, nós começamos a enfrentar um problema de ordem geral que preocupou e preocupava muito o sindicato, que era a questão dos aposentados. Os aposentados são considerados pelo governo e até pela própria sociedade, que muitas vezes é uma sociedade hipócrita, como descartáveis. Uma vez aposentado, para o governo não serve mais de nada, mas para o Sindi Saúde não. Esse aposentado sempre teve e sempre terá importância. Começamos uma luta de reagrupar, de convocar, de fazer o chamamento para esses aposentados para participar em ações efetivas dentro e fora do Sindi Saúde. E hoje já reunimos um grupo considerável. Esses aposentados, além de atividade de lazer, para descontração, para aproveitar parte da vida deles esquecida por ele, pelo próprio Estado, esses aposentados estão realizando atividades dentro da entidade, dentro do Sindi Saúde. E nós estamos abrindo várias frentes nos interiores, onde nós vamos também propiciar atividade para esses aposentados. Contratamos uma professora e ela pratica artes, né? Tem um momento de instruir, de ensinar esses aposentados, né? Fazendo artesanato, para que esses aposentados se sintam úteis. E todas as vezes que eles se reúnem, nós passamos as informações relativas à categoria. Também estamos tentando montar um grupo teatral com eles, para que eles estejam em atividade, porque toda mente tem que estar em atividade constante. A ociosidade é um dos grandes problemas
e como os aposentados não têm vez em lugar nenhum, o Sinte Saúde tem propiciado essas atividades para que eles se sintam úteis e que a gente aumente a expectativa de vida desses aposentados. Dentre as ações sociais, nós iniciamos uma luta muito pesada na mesa de negociação geral e depois nas relações diretas com o governo, nas negociações específicas, porque nós estávamos enfrentando um problema gravíssimo, que era a vinda do trabalhador do interior para vir fazer perícia médica aqui na capital. Todos sabem que a perícia médica é um direito do trabalhador realizá-la no ambiente de trabalho, na sua localidade, onde ele mora, e o trabalhador do Estado sendo obrigado a vir do interior para fazer perícia médica aqui na capital. Para nós, isso é um constrangimento, é um abuso. Tentamos discutir várias vezes com o governo e o governo enrolou demais e não tomou providência nenhuma. Então, entramos com ação na justiça e tivemos uma decisão judicial, mas uma decisão judicial que tem que ser questionada, porque ela em parte favorece o trabalhador, mas deixa muito em aberto essa própria decisão, fazendo com que o Estado pratique o abuso. Esse trabalhador teria que vir para a capital, como já falei, para realizar essas perícias, mas o Sinte Saúde exige que o trabalhador fique na sua cidade e orienta e reforça mais uma vez: não venha fazer perícia médica na capital. Se o departamento de pessoal do hospital não receber sua licença, sua documentação, vá com 2 testemunhas e peça para ele assinar declarando que não recebeu. Nós fomos à secretaria, ao IRH, e ao chegar no IRH ainda tivemos depoimento da coordenação que isso era uma ação conjunta do governo do estado com o Conselho Regional de Medicina, como se eles mandassem isso. Eles esquecem que médico tem carro, que os funcionários do governo do IRH, aqueles comissionados têm carro, mas o trabalhador do interior não tem. E o sofrimento é muito grande. Então, essa decisão judicial, ela define que só não deve vir os casos graves. Mas não precisa ser grave, não é? Porque a despesa, o custo é muito grande. A obrigação tem que ser cumprida pelo Estado. E nós queremos reforçar: não venha para cá. Por quê? Porque sua perícia médica tem que ser realizada na cidade em que você mora. Por conta disso, nós também tivemos que tomar outras atitudes. Veio o mais importante. Nós percebemos que além da perícia médica, o gasto alto, o sofrimento grande, os trabalhadores da saúde estavam se deslocando do interior para a capital, pedindo por favor a prefeitos para vir em ambulância ou em carros particulares, e aqui chegando, ou nos ônibus, e aqui chegando, sendo obrigados a esperar nas praças, a esperar nos bancos, né, de praça, que o ônibus terminasse o atendimento, o serviço com os outros trabalhadores para apanhá-lo e levá-lo para o interior. Muitas vezes com quase 16 horas de viagem, né, sem tomar um banho, sem se alimentar direito. E aí foi que veio uma decisão nossa, uma decisão forte, uma decisão segura, que foi adquirir a casa de apoio. Com a casa de apoio, o trabalhador do interior não sofre mais. Ele tem uma casa muito bem equipada, toda mobiliada, com colchões ortopédicos, TV de LCD, e como nós estávamos incomodados que o trabalhador era obrigado a assistir apenas esses 3 canais principais que alienam todos os dias nossa sociedade, com essas novelas idiotas, com esses passatempos idiotas, não é? Dizendo só o que as pessoas, o que os empresários, o que o capital quer dizer. Nós fizemos um contrato com a Claro e agora o trabalhador tem 180 canais de televisão, ou seja, TV fechada, para aprender, para se instruir, para se esclarecer, para aumentar os seus conhecimentos. Isso sim é uma ação, e é uma ação que vai ser permanente, porque nós não queremos ver o nosso trabalhador sofrendo. O nosso trabalhador tem que ter o apoio da entidade a qual ele está ligado.
A Casa de Apoio, como já disse para vocês, ela foi a nossa maior conquista. Mas, como todos sabem, às vezes é necessário nós fazermos algumas correções. E o local onde a Casa de Apoio, a atual Casa de Apoio se encontra, é bastante movimentado e traz alguns inconvenientes para quem está lá repousando. Então, nós transferimos a Casa de Apoio agora para facilitar e acomodar melhor ainda o trabalhador. Ela agora vai se localizar na Avenida Camarão, que fica próximo ao Getúlio Vargas, ao Barão de Lucena, ao Supermercado Extra, à Academia das Cidades, ao Canal do Cavuco, onde você pode caminhar pela manhã. Enfim, num local que é muito tranquilo, mas que a 100 metros, a 200 metros, você tem toda essa infraestrutura, digamos assim, esses pontos que o trabalhador poderá usufruir. Queremos acrescentar também que a Casa de Apoio não é só para enfermo, não é só para marcação de consulta ou para tratamento. Os trabalhadores do interior que desejarem, ou mesmo da capital, passar um final de semana na Casa de Apoio, vir para passar uma semana de férias, pode vir tranquilamente e usufruir da Casa de Apoio. Como todos sabem, o sindicato estará dando toda a cobertura, estará dando toda a atenção para que o trabalhador possa usufruir, para que o trabalhador possa curtir a cidade do Recife, região metropolitana, com seus atrativos, tá bom? Então, cada vez mais caminhando para melhorar a atenção, para melhorar o atendimento ao trabalhador que tanto precisa e que tanto carece. Todos sabem, e nós divulgamos isso nas unidades, que o Sindisaúde nada tem a ver com o SACEP. Mas a incompetência do governo de administrar o SACEP, não aceitando como plano de saúde, ela é gritante. O governo divulga para todo o país que a saúde de Pernambuco está uma beleza. Ora, o governo não consegue nem organizar o SACEP. O SACEP é pago com o nosso dinheiro, retirado na fonte, com um complemento do governo que é abaixo do que ele deveria fazer. Mas o SACEP, como todo mundo sabe, é um fiasco. Desorganizado, as marcações são complicadas e o atendimento muito aquém do que a gente deseja. Uma verdade seja dita, o pessoal do interior sofre bem mais que o da capital. O SACEP não presta o serviço que deveria prestar e o pessoal do interior paga para o pessoal da capital ter um serviço do SACEP que aí não passa de regular. Agora eu pergunto, por que o governo não ajusta, não tem competência para administrar o SACEP? Porque não quer. É uma decisão política e ele não está interessado nisso. O SACEP negou durante muito tempo e continua negando alguns tipos de atendimento, alguns tipos de serviço. Mas o sindicato tem batido forte nisso. O sindicato foi obrigado a entrar com várias ações contra o SACEP para dar direito ao trabalhador a medicações ou determinados exames que não se encontram na grade. Nós não queremos saber de grade. O trabalhador paga com dificuldade e paga rigorosamente em dia e precisa de um serviço de qualidade. Já realizamos inúmeras audiências públicas. O conselho que preside o SACEP apresenta deficiências, mas nós não queremos nem culpar esse conselho. Na verdade, é o governo que não tem interesse em organizar o SACEP para que o trabalhador tenha um serviço de saúde decente. Vejam bem, além de não propiciar nada para o trabalhador, nem a saúde que o trabalhador paga, ele consegue atender a contento. Desde que iniciamos nossa luta, nosso mandato à frente do sindicato, havia uma reclamação permanente dos trabalhadores com relação ao lazer, com relação ao entretenimento,
e também quanto à cultura. A gente sabe muito bem que isso seria função de uma associação, não de um sindicato. Mas quando vimos que havia um interesse por parte de uma oposição em implantar uma associação, mas essa associação, para ela ser implantada, foi necessário que algumas pessoas pedissem para que os trabalhadores se desfiliassem do Sindsaúde, então nós fomos para o confronto. Somos democráticos, achamos que toda a categoria tem que ter uma associação, no entanto, que fosse feita nos moldes normais, sem o abuso, sem denegrir a imagem da entidade, sem desqualificar a gestão. Como isso não aconteceu, passamos a ofertar ao trabalhador um direito dele, que foi o lazer, que foi o entretenimento. Implantamos inicialmente o café da manhã, cuja finalidade era homenagear o trabalhador, ou foi homenagear o trabalhador no seu dia 1º de maio. Dia 1º de maio, o governo não lembra do trabalhador, mas o sindicato lembra. Há 3 anos que o sindicato vem fazendo os cafés em todos os hospitais. E esse café não é simplesmente para o trabalhador se alienar comendo bolo, tomando refrigerante, ou comendo tapioca, comendo cuscuz, não. É um trabalho onde a gente aproveita a grande quantidade de trabalhador para passar as informações. E acompanhando isso, efetuamos um sorteio de brindes. Brindes estes comprados, adquiridos com o dinheiro do trabalhador. Brindes bons, que já fizemos 3 sorteios em 3 cafés da manhã que realizamos em todos os hospitais da rede pública estadual. Isso nos deixa muito feliz, muito satisfeito, mas para o trabalhador estava pouco. O trabalhador queria mais e nós fizemos mais. Havia um pedido constante para que se fizesse passeio, para que se fizesse um clube de campo. Clube de campo nós não temos condições de fazer porque exige uma grande quantidade de recursos. Mas para o passeio nós conseguimos. Fizemos o primeiro passeio, onde todos os trabalhadores da rede, os filiados do Sindsaúde, vieram do interior para usufruírem aqui do Alter Park ou de praias da região metropolitana. Também teve o passeio cultural para conhecer os principais pontos da região metropolitana e, obviamente, de Olinda. Esse passeio foi muito salutar, foi muito bom. Os trabalhadores da rede estadual, filiada ao Sindsaúde da região metropolitana, tiveram também um leque de opções, mas preferiram João Pessoa para um city tour, para um passeio na cidade e depois para a Praia Bela, como o nome já diz, a praia é um encanto. Houve uma satisfação geral, mas nós não ficamos muito satisfeitos porque a procura não foi tão grande. No entanto, com o segundo passeio, extrapolou nossas expectativas. No segundo passeio, levamos em consideração que o trabalhador do interior perdia um grande tempo na viagem para cá. Então, abrimos um leque de opções lá no interior e também em outros estados, e o trabalhador fez opção pelo Parque Arajara, no Ceará, dentro da Serra da Chapada do Araripe, a coisa mais linda do mundo, e a satisfação foi grande. Então, com isso e com a demanda, com a grande procura, nós vamos preparar o terceiro passeio e já sabemos que essa quantidade vai quintuplicar, porque já tivemos o triplo da quantidade de trabalhadores que foi no primeiro passeio. Isso nos deixa feliz, porque o trabalhador está tendo também o lazer dele. São 2 lazeres, não é, durante o ano. Um que comemora o Dia do Trabalhador e um que comemora o Dia do Servidor, que o patrão, que é o Estado, não oferece, não oferta absolutamente nada. Pelo contrário, ignora esse dia e o trabalhador precisa de uma entidade e o sindicato vem dando essa resposta a ele. Para complementar, na parte cultural, além dos passeios que levamos esses trabalhadores a conhecer os pontos turísticos e munindo esses trabalhadores de informações, também oportunizamos uma peça teatral.
um conteúdo polêmico para levar o trabalhador à reflexão. Esses trabalhadores que aqui vieram, almoçaram por aqui e não foram almoçar em qualquer barzinho, em qualquer boteco não. Foram para um restaurante de nome, com comida de qualidade, onde todos ficaram satisfeitos, porque todos são tratados como trabalhadores e que deveriam ter acesso a uma alimentação saudável, boa, de qualidade e também atividade cultural e de lazer. Como ninguém nunca fez isso, o sindicato tomou a frente, está fazendo e vai continuar fazendo durante o período que nós estivermos à frente desta entidade. Porém, como todo mundo sabe, grande parte do trabalhador pensa que sindicato é só salário. Boa parte desses trabalhadores só prestam mais atenção à questão da negociação, quando o sindicato representa um conjunto de ações. Sabendo disso, iniciamos os processos de negociação de 2010 até agora. Fomos contundentes, duros e ouvimos a categoria. Realizamos mais de 50 mini-assembleias dentro das unidades hospitalares e levamos para o governo aquilo que a categoria encaminhou, aquilo que a categoria propôs, porque nós seguimos rigorosamente o que a categoria determina. Não vamos para o fundo do sindicato, para o quintal do sindicato, estabelecer o que é melhor, o que é pior, não. É o que a categoria decidiu. Daí, sermos bastante fortes, bastante contundentes, porque não era opinião de sindicato, é opinião da categoria. E isso certamente assustou um pouco o governo. Se você verificar, de 2010 para cá, nós não tivemos nenhuma perda salarial. Nossos salários bases, que é uma política nossa, todos eles, de todos os cargos, de todos os níveis, esses salários bases foram ampliados. Havia um equívoco nas negociações passadas, onde se enchia a cabeça, se enchia a vista com aumento de gratificação. Não, porque é dinheiro e vem para o bolso de todo jeito. Mas o sindicato, nossa gestão, não pensa assim. Nossos aumentos podem até contemplar a gratificação, mas eles devem ser essencialmente em cima dos salários bases. Nessas negociações, enfrentamos muitas dificuldades. Muitas. Enfrentamos um momento político difícil, enfrentamos um governo rigoroso, duro, mão fechada, difícil de negociar. Enfrentamos os plantões extras e os contratos e enfrentamos uma oposição que em alguns momentos tentou descaracterizar, tentou confundir a categoria, inclusive fazendo movimentos paralelos, mas que graças a Deus e graças à nossa luta e à compreensão da categoria, esses movimentos não vingaram e não prejudicaram as nossas negociações. Sentamos com o governo com a posição independente e com muita clareza e dissemos o que a categoria estava desejando. Como o governo, em todas as nossas negociações, o governo não aceitou o pleito da categoria, porque o pleito não era só salário, nós não assinamos acordo. Tivemos a coragem, durante 2 anos, não assinar acordo com o governo. Um risco muito grande, passamos por período eleitoral, mas assumimos porque era a voz da categoria, não foi determinação da direção sindical. Nos primeiros resultados, nós percebemos que estávamos no caminho certo. Os aumentos foram todos acima da inflação, todos. Não tivemos nenhuma perda, absolutamente nenhuma. Mas o restante da pauta sempre ficou de lado, sempre foi ignorada pelo governo. Em uma das negociações, nós tivemos inclusive a capacidade de negociar o retroativo devido à demora que ocorreu durante todo o processo. Se você olhar no seu contra-cheque, principalmente o pessoal de nível elementar, que é o auxílio em saúde, o salto foi magnífico.
foi magnífico porque esse pessoal ganhava abaixo do mínimo e foi preciso mais que luta. Foi preciso um deslocamento para Brasília, onde nós visitamos 513 gabinetes dos deputados federais. Fomos ao Senado da República denunciar que o governo de Pernambuco pagava, desobedecia à Constituição, pagando salários abaixo do mínimo. Daí, com essa ação forte, nós obtivemos resultado. Nenhum trabalhador hoje da saúde percebe abaixo do mínimo. Os demais níveis, os demais cargos também, mas sempre fazendo uma negociação onde todos os cargos, todos os níveis fossem contemplados por igual, para que não houvesse discrepância. No passado, a gente percebeu algumas manobras feitas dentro do sindicato, onde o objetivo era beneficiar apenas alguns grupos de trabalhadores. E hoje, inclusive o nível superior, cujo número de filiados é bastante pequeno na entidade, no sindicato, e que esse nível superior, boa parte dele, sequer se preocupa com a entidade sindical, porque tem 2 ou 3 empregos, né? Nós também lutamos por ele, porque lutamos pelos trabalhadores, lutamos por todos os segmentos da saúde. Na última negociação, a luta foi difícil, a luta foi pesada, porque paralelamente à negociação havia a produtividade, há a produtividade, depois chamada de gratificação de desempenho. Sabíamos que o governo não estava repassando o dinheiro conforme mandava a lei, e batemos forte nas GERES, batemos forte dentro das unidades hospitalares, porque também percebíamos muitos desvios. Conseguimos que até a Polícia Federal fosse em algumas unidades da rede estadual. Conseguimos que a Justiça intervisse em alguns hospitais. Fomos à Secretaria e entramos com ação na Justiça Federal, onde esses recursos passaram a ser melhor divididos e o repasse, pelo menos dentro daquilo que a gente esperava, embora a gente saiba que ainda precisa ser repassado muito mais. A dificuldade foi muito grande, a luta foi muito forte. Havia hospitais que ganhavam R$13, os hospitais de médio e grande porte, R$73 durante 2, 3, 4 anos. E nós conseguimos mudar essa história. Hoje, algumas unidades como o HR percebem até quase R$500 de produtividade no nível médio. Isso não é muito, mas queremos lembrar que produtividade foi uma das lutas, e não pense que foi as lutas isoladas dentro das unidades, não, porque a luta maior foi por parte da entidade e por onde o dinheiro chega. Aí sim, foi acompanhando esses valores, acompanhando esses repasses, passando para a Justiça as informações que nós logramos êxitos, mas temos que ficar de olho. E neste momento, mais uma ação do sindicato, para impedir aquela fuga desse dinheiro, o desvio em algumas unidades do dinheiro. Qual foi a nossa ação? Implantarmos a produtividade, a gratificação do desempenho, não no contra-cheque, como era desejo do governo, porque se fosse implantado no contra-cheque, nós teríamos desconto, mas sim numa folha paralela, e acreditamos que nesse mês, mais tardar no próximo mês, isso estará funcionando. Aumenta a nossa segurança, porque o recurso é a Secretaria de Saúde que vai depositar diretamente na conta do trabalhador, mas vai caber ao sindicato acompanhar de perto para ver se esses recursos, da forma como vem, são devidamente distribuídos. Mas o trabalhador sabe que as negociações elas são permanentes. A cada ano, uma nova negociação. Vamos falar da negociação atual. Foi também uma negociação dura, difícil, onde nós iniciamos o contato com o governo. Como já é do conhecimento de todos os trabalhadores, em relação à produtividade, nós conseguimos, na Justiça, ganhar a causa 97-98 do Estado. O juiz solicitou do Estado informações, o Estado negou, e nós novamente
entramos com ação com pedido ao juiz de execução. Estamos agora no aguardo de que esse recurso, provavelmente o Estado vai encaminhar para precatório, para que a data seja estabelecida e que os trabalhadores da saúde do Estado recebam. Tanto o de 97, que se refere só ao pessoal da restauração, quanto ao de 98, que é para todos os servidores do Estado. Mas é também importante lembrar que ganhamos a ação da Justiça da produtividade de Petrolina. Foi uma luta dura e tem gente agora querendo assumir isso. Na verdade, quem ganhou a luta foi a entidade. Viajamos umas 4 ou 5 vezes para Petrolina, inclusive convocamos a categoria para participar do movimento e a categoria não chegou a participar, mas fomos pelo caminho da justiça e aí chegamos a um desfecho. Ganhamos a ação, ela está sendo encaminhada para precatório e vai ser estabelecida a data de recebimento. Não adianta ninguém querer ser o pai da criança que não vai conseguir. Estão tentando fazer isso, inclusive enganando os trabalhadores de Petrolina, solicitando dinheiro aos trabalhadores para se pagar advogado. Nós temos os 4 advogados no sindicato e foram esses advogados que já viajaram várias vezes para Petrolina para que essa ação fosse, na verdade, ganha. E ganhamos. Resta-nos agora esperar a definição da data por parte da Justiça para que todos os trabalhadores recebam. Queremos lembrar os trabalhadores que não deem dinheiro, não assinem documento nenhum, não deem documento nenhum pessoal para ninguém, porque sua entidade estará representando você. E se você quiser, a entidade, ao ser informada da data desse pagamento, a entidade fará esse dinheiro chegar em suas mãos diretamente, sem problema nenhum. Confie na sua entidade. Foi ela quem lutou por você e foi ela quem logrou êxito nesse trabalho pesado da produtividade de Petrolina. A negociação atual foi a melhor de todas, a melhor negociação de todos os tempos de existência do Sindsaúde. Nós aproveitamos o momento político e sentamos com o governo para mais uma vez levar as antigas e recentes reivindicações da categoria. Nos sentamos na Secretaria de Administração com a equipe de governo às 9 horas da manhã e só saímos às 10h30 da noite. Foi uma negociação dura, onde nós tivemos que colocar todas as exigências da categoria e aos poucos fomos logrando êxito. Nós iniciamos pelos valores. A categoria exigia percentuais de aumento, todos os percentuais acima da inflação para todos os cargos, e nós negociamos e conquistamos todos que a categoria propôs. O nível elementar, que é o auxiliar em saúde, teve um ganho superior à inflação, o dobro da inflação. O nível médio também teve o dobro da inflação e o nível superior teve 50% acima da inflação. Então, do ponto de vista financeiro, o resultado foi muito bom, mas o restante da pauta precisava ser discutido. E nós tínhamos um problema, um encaminhamento da categoria que estava travado no Sindsaúde e que teria que ter o retorno favorável de acordo com a reivindicação da categoria, que foi o risco de vida. O risco de vida perdido por acordos assinados no passado e que era questão de honra nós resgatarmos esse risco de vida. De acordo com a lei, nós não poderíamos conseguir com a mesma nomenclatura, mas conseguimos que o risco de vida, um anseio, um desejo, uma reivindicação da categoria constante fosse alcançado. E hoje o trabalhador tem no seu contra-cheque o perigo laboral, um sinônimo do risco de vida. Na verdade, o mesmo direito que o trabalhador havia perdido, ele agora conquistou ou reconquistou. Dessa forma, nós tornamos a negociação muito prazerosa e a partir disso continuamos nossa discussão.
fomos para o concurso público. O concurso público também tão almejado pela categoria, reclamado dentro das unidades por parte dos trabalhadores, que era exatamente a falta de profissionais para executar as tarefas dentro dos hospitais. E conseguimos que o Estado promovesse em agosto o edital do concurso público. Ao analisarmos o edital, vimos que algumas coisas não estavam dentro do que esperávamos, até porque o Estado se comprometeu, mas não chegou a discutir os pormenores do concurso, os detalhes do concurso. Quando percebemos isso, fomos imediatamente à Justiça, e a Justiça não nos foi favorável, porque o Estado alegou que acordo era acordo, não era força de lei. Ora, o próprio Estado que assinou o acordo, no momento que a decisão judicial estava para sair, o Estado foi lá e conseguiu que a coisa fosse revertida. Mas o concurso aconteceu e nós temos hoje aprovados para a saúde em torno de 1.850, quase 1.900 trabalhadores que irão assumir os novos cargos. Esperamos que esses trabalhadores deem continuidade à luta, porque a conquista do concurso foi muito difícil, foi muito trabalhosa. Melhorar a discussão, sairmos mais satisfeitos da negociação, discutimos o plano de cargos e carreiras. O plano de cargos e carreira, companheiro de trabalho, foi um engodo, uma ilusão. Nós, inclusive, chegamos a divulgar alguns detalhes do plano, levados por informações das gestões passadas, mas neste momento que conseguimos destravar o plano e ter acesso ao seu conteúdo, observamos uma série de equívocos, uma série de irregularidades e que não vamos permitir que essas irregularidades continuem. Aliado ou anexo ao plano está a avaliação de desempenho, que também é um anseio da categoria, mas que nós, ao sentarmos com o governo, já verificamos também algumas anomalias, algumas irregularidades. E não vamos, de jeito nenhum, fechar acordo nenhum com o governo sobre avaliação de desempenho e sobre plano de cargos e carreira, sem levarmos para a categoria. Aliás, já iniciamos essa discussão, já realizamos 9 mini-assembleias, como é de praxe, e já iniciamos a discussão de todo o plano e da avaliação de desempenho. Observamos que em algumas avaliações de desempenho de outras entidades sindicais, os percentuais foram reduzidos, como o governo tentou fazer com a gente no plano de cargo e carreira, mas não permitimos e nem vamos permitir. Não vamos permitir que o governo cometa abuso ou que algumas entidades sindicais não passem para a categoria o que de fato aconteceu. Reduziram percentuais e nós não vamos permitir isso. De acordo com o que a categoria propor, de acordo com o que a categoria indicar, é o que nós vamos levar para o governo, porque é assim que trabalhamos. Ainda na negociação, existe uma pendência que é a discussão maior sobre correções da gratificação de desempenho. Tudo isso já está agendado com o governo para que nós façamos a discussão final. A discussão final só ocorrerá quando nós concluirmos todas as mini-assembleias para que, de posse das propostas, das reivindicações da categoria, a gente possa apresentá-las ao governo. Vai ser um ano difícil, que nós vamos precisar da ajuda da categoria. O que conquistamos nessa última negociação, que curiosamente foi a mais exitosa, observem vocês que o sindicato partiu praticamente sozinho para o confronto, porque infelizmente grande parte da categoria se negou a participar da luta por estar com contrato ou estar com plantão extra. Mas a luta é assim mesmo. Nós não vamos arredar o pé e vamos mostrar para a categoria, com o apoio dela, com a ajuda dela, que nós podemos chegar mais distante
podemos chegar mais longe. Depende muito da participação, da atuação dessa categoria. Finalmente, queremos dizer a todos os trabalhadores que a luta foi grande, a luta foi árdua, mas temos resultados concretos, indiscutíveis. Resultados esses comprovados, tanto do ponto de vista do lazer, quanto da questão salarial, quanto da luta política. Mas é muito pouco para o que nós precisamos. O caminho ainda é muito longo e nós vamos ter que trilhá-lo junto. Caminhar não vai ser fácil, porque vamos enfrentar um momento econômico difícil, cujo governo é a continuação do governo, obviamente, anterior, e que não vai ser fácil. Mas dizer à categoria que nós vamos continuar forte e vamos pedir para que ela participe. Essa categoria precisa chegar junto, precisa acompanhar o sindicato, precisa participar das ações. Dizer a vocês que, além da dificuldade que vamos ter do ponto de vista econômico, vamos continuar com a dificuldade em relação à justiça, porque lamentavelmente uma parte da justiça reza, pela cartilha do governo. Isso envolve todos os segmentos da justiça, todos que eu digo, todas as esferas de justiça, mas felizmente só é uma parte. A mídia também, amarrada, atrelada ao governo, Ministério Público, Tribunal de Contas, que aliás boa parte do pessoal do Tribunal de Contas faz parte do governo. Então já dá para sentir que o momento vai ser duro, vai ser difícil, mas nós não vamos arredar o pé dos nossos direitos, das nossas conquistas. Queremos desejar a todos os diretores da entidade do Sindisaúde no interior, que tanto têm trabalhado, que tanto têm se dedicado, aos diretores da região metropolitana, a toda a direção do Sindisaúde, agradecer pelo empenho, pela colaboração. Ninguém faz nada sozinho, nós trabalhamos em conjunto. Às vezes o diretor ou o próprio trabalhador pensam que não estão sendo ouvidos, mas nós ouvimos, verificamos tudo aquilo que é importante, que pode ser filtrado e passado para a categoria como conquista, e encaminhamos. Porque o bom é saber que nossa luta ela é coletiva. Ela não pode visar pequenos grupos, interesses individuais, interesses políticos partidários. Ela tem que ser classista, tem que ser objetiva e tem que ser abrangente. Desejar a todos um ano novo de saúde e de paz. E que nossa luta ela não vise só o salário, não vise só as condições de trabalho, mas principalmente uma saúde de qualidade para a população, principalmente para a população do interior, que durante todo esse tempo vem sendo ludibriada, vem sendo enganada, e o quadro não muda em absolutamente nada. Todos os governos dizem que vão investir no interior, mas desde que eu me conheço de gente, o interior continua carente, precisando. É só você ir, é só você chegar pela manhã aqui no Hospital Oswaldo Cruz, que você vê a quantidade de ônibus. É só você chegar na restauração no Getúlio Vargas, que você vê a quantidade de ambulâncias vindo do interior, trazendo os trabalhadores, trazendo a população, para fazer consultas, inclusive simples, na região metropolitana. A bem da verdade, nenhum desses governos até hoje investiu em saúde no interior, porque se tivesse investido, certamente esse quadro teria mudado. Então, desejar um ano novo de muita saúde, muita paz, muita prosperidade e união. Deixar fofoquinhas, deixar picuinhas de lado e nos darmos as mãos, nos unirmos em prol, na luta pela saúde de qualidade para a população e pelos direitos do trabalhador. Que Deus nos ilumine, que a Ele nós só temos a agradecer. Pedir para Ele que esteja conosco o tempo todo, para que nós tenhamos sempre força
e possamos encaminhar tudo aquilo que a sociedade carece em matéria de saúde. Desejamos a todos os trabalhadores da saúde, filiados e não filiados, que tenham um 2015 exitoso, um 2015 com conquistas e que possam cada vez viver melhor e em paz, porque a saúde é fundamental para que todos possam viver bem. Não vai existir paz, não vai existir harmonia se nós não tivermos uma saúde de qualidade, salário bom para podermos nos alimentar bem e condições de trabalho para que possamos prestar um serviço de qualidade a toda a população. Que Deus nos ilumine.